oração tudo desaparece. Recebe essa palavra. Na oração tudo desaparece. A depressão desaparece. A angústia desaparece. O sofrimento desaparece. Com a oração e na presença dele, tudo tem cura. Tudo tem cura, tem solução. O tema da mensagem que eu trago hoje tem por título: quando não sabemos o que fazer. Diga comigo: quando não sabemos o que fazer. Com base em 2 Crônicas capítulo 20, versículo 12, que diz: não sabemos o que fazer, mas nossos olhos estão em ti. E esse texto tem tudo a ver com o tema de vocês: de joelho em oração e de pé nas batalhas ou nas guerras. Charles Spurgeon disse: a oração é o grande arsenal do cristão. A chave da vitória não está no muito fazer, mas no muito orar. E nenhuma arma é tão poderosa quanto o joelho dobrado. Certamente a oração é o combustível que nos mantém de pé nos dias das guerras. Quando tudo ao redor nos ameaça, é na presença de Deus que encontramos forças para continuar. A oração nos alinha ao coração do Pai. Nossos olhos para ver além do visível e nos concede estratégias e discernimento para enfrentar batalhas que sozinhas jamais venceríamos. A oração não é apenas um refúgio. A oração também é uma arma, é uma direção. Não é apenas um consolo. A oração é uma capacitação. É no secreto que Deus nos posiciona, nos fortalece e nos levanta para permanecer firmes quando os dias de guerra nos aperta. Quem ora nunca estará lutando sozinha ou sozinho, mas estará revestida de graça, de poder, de autoridade, de unção e mais, sustentados ou sustentadas pelo Espírito Santo de Deus. Andrew Murray, ele escreve dizendo: a oração é a mão que move o braço de Deus em nosso favor. Vou repetir: a oração é a mão que move o braço de Deus em nosso favor. O texto que eu li com a igreja tem um rei como protagonista. Quem é ele? O rei Josafá. O rei Josafá foi o quarto rei de Judá, filho do rei Asa. Governou aproximadamente entre 873 a 848 antes de Cristo. Ele assumiu o trono em um período de instabilidade espiritual em Israel, mas manteve Judá firme no temor do Senhor. Ele foi um rei que andou nos caminhos do seu pai Davi. A Bíblia nos diz: andou nos primeiros caminhos de Davi, seu pai, e não buscou os Baalins. Ou seja, ele rejeitou a idolatria, ele rejeitou os altares de deuses estranhos, ele rejeitou a imoralidade espiritual, ele rejeitou o adultério espiritual, ele se manteve firme, ele não promoveu nenhum tipo de idolatria, mas antes promoveu um retorno, um meio de reconciliação do povo de Judá com Deus de Israel. Josafá foi considerado como um reformador espiritual. Josafá se destacou-se por promover um avivamento espiritual em Judá. Ele removeu os altares pagãos, enviou levitas e sacerdotes por todo o país para que o povo ouvisse, lesse e aprendesse da lei do Senhor. Isso está em 2 Crônicas capítulo 17, versículo de número 7 ao 9. Porque não basta remover os altares
altares dos falsos ídolos. É preciso colocar, imbuir a palavra no coração do povo. Palavra na mente, palavra na conduta, palavra no modo, palavra no hábito, palavra no coração. Porque se o povo tiver palavra, haverá temor ao Senhor. Ele fortaleceu as cidades e fortalezas para proteger o povo. Foi um rei que entendeu que a segurança nacional não começa com o exército. A segurança nacional não começa com os muros fortificados. A segurança nacional não se começa multiplicando o número de soldados ou atalaias. A segurança nacional não depende das muitas armas, mas segurança nacional depende humildade, arrependimento diante de Deus e obediência a Deus. Eu quero aplicar isto à nossa nação. O governo pode até mudar, mas se o povo não se voltar para Deus com obediência, humildade e arrependimento, não haverá segurança nacional, porque é Deus que guarda o povo. Ele também é conhecido por ser um homem de oração, e essa é uma das características mais marcantes de Josafá: a sua dependência total de Deus. A sua dependência total de Deus. Ele foi um rei estratégico, mas foi submisso a Deus. Ele teve estratégia de guerra, ele teve estratégia de governo, ele teve estratégia de reinado, ele teve estratégia de reforma, mas ele foi submisso a Deus. Mesmo sendo ele militarmente responsável, Josafá reconhecia sempre, como está em 2 Crônicas, versículo 20 ao 15: a batalha não é nossa, mas é do Senhor. O seu reinado foi um reinado de paz. E algo que me chamou a atenção no capítulo 19, para que nós possamos entender o capítulo 20, é que por 2 vezes Josafá, ao nomear homens para o serviço, para estabelecer uma liderança sobre o seu comando, ele usa por várias vezes a expressão: o temor do Senhor. O temor do Senhor. Olha o que está no versículo 7: que o temor do Senhor desde agora esteja convosco. Tende, portanto, muito cuidado no que fazeis, porque não há injustiça ou parcialidade no Senhor nosso Deus, e Ele não aceita qualquer suborno humano. Versículo 9: e lhes ordenou: desempenhareis tais obrigações sob o temor do Senhor. Por quê? Porque o Senhor, com absoluta fidelidade e integridade de coração. E outra hora ele vai dizer: vocês procuram servir a Deus no temor do Senhor, porque vocês não estão servindo a mim, vocês estão servindo a Ele. Ah, irmãos, se todos entendessem isso aqui, pastor não perderia o sono de madrugada. Se todos entendessem isso aqui, não haveria picuinha, pequenininha que causasse divisão na igreja. Porque o que Josafá, como rei, está dizendo é isso: o temor do Senhor, primeiro, é consciência da presença de Deus. Ou seja, tudo que você fala, tudo que você faz, tudo que você administra, Deus está vendo. Deus escuta tudo. Deus sabe de todas as coisas. Deus escuta o cochicho, mas Ele também escuta os pensamentos. É isso que Josafá está dizendo: cuidado como vocês fazem a obra de Deus. Vocês não estão diante dos meus olhos, vocês estão diante da presença de Deus. Segundo ponto:
O temor do Senhor significa submissão ao governo de Deus. Porque não adianta temer a homens se você não teme a Deus. Sabe o que nos falta, igreja? Eu tenho dito algo, é uma frase que eu carrego no meu coração. Toda honra pública, ela é uma honra secreta. E toda vergonha pública, ela é uma desonra secreta. E sabe o que nos falta? Não é apenas mostrar que somos nobres diante dos homens. Falta temor no secreto. Isto significa: quem sou eu quando não estão me vendo? Que tipo de conversa é a minha quando não estão me escutando? Que tipo de conteúdo os meus olhos enxergam? Porque essa consciência da presença de Deus, submissão ao governo de Deus, reverência à santidade de Deus, respeito à justiça de Deus, se traduz em duas palavras: temor do Senhor. O capítulo 19 mostra uma reforma espiritual e administrativa debaixo do temor do Senhor. O texto que eu li com vocês tem um versículo que me chama muita atenção, que é o versículo de número 1. Olha o que diz o texto: depois disto, os filhos de Moabe, os moabitas, e os filhos de Amon, os amonitas, juntamente com alguns dos meunitas, decidiram atacar o reino de Josafá. Capítulo 19. Josafá havia voltado da batalha com Acabe. Ele foi repreendido por causa da sua aliança com Acabe pelo profeta Jeú. Ele fez reformas espirituais profundas. No capítulo 19, ele organizou juízes. Ele estabeleceu ordem, justiça e temor do Senhor. No capítulo 19, havia paz nacional. No capítulo 19, havia avivamento espiritual. No capítulo 19, havia prosperidade e estabilidade. Ou seja, no capítulo 19, o país estava espiritualmente, moralmente, politicamente estável. Diga comigo: estável. Estável. Tudo está estável. Tudo está equilibrado. Está tudo seguindo sua norma. Nada está acontecendo que venha irar a santidade de Deus. E de repente, o capítulo 20 abre-se com um novo contexto. Depois disto. Depois disto o quê? Depois disso, uma guerra. Depois disso, um inimigo. Depois disso, uma batalha. Depois disso, ameaças. Depois disto, uma situação que vai sacudir Josafá e toda a nação. Depois disso o quê? Depois disto, uma guerra sem aviso. Depois disso, vem uma grande multidão contra ti. E no versículo 2, os mensageiros chegam dizendo: Josafá, vem um grande exército e uma grande multidão do outro lado do mar. Josafá não tem tempo. Diga comigo: Josafá não tem tempo. A guerra já explodiu. Ele não tem tempo para convocar reforços. Ele não tem tempo para preparar armas. Ele não tem tempo para treinar soldados. Ele não tem tempo para fortificar cidades. Ele não tem tempo para estratégia. Porém, tem tempo para orar. Levanta a tua mão. Eu sinto uma graça de Deus aqui nessa noite. Quando a guerra explodir,
Quando o inimigo se aproxima com uma velocidade de um leopardo veloz, querendo tragar você, sua família, seus filhos, seu casamento, e mesmo que você olhe a situação, a guerra já está na porta, invadindo o teu lar, e você não sabe o que fazer. Assim como Josafá, aprenda, você não tem tempo mesmo, mas ainda sobra tempo para algo que paralisa uma batalha. Ainda tem tempo para algo que vai confundir o inimigo. Se chama oração. Ora. Levanta a mão para adorar comigo, que agora eu vou começar a aplicação da palavra. Levanta a mão para adorar. É desculpa nossa dizer que tem tempo para tanta coisa, mas não tem tempo para orar. Porque quando a batalha explode, quando a guerra aproxima, você tem tempo para dobrar o joelho 3 horas da madrugada. Você tem tempo para dobrar o joelho às 6 horas da manhã. Você tem tempo para fazer campanha de oração. Você tem tempo de colocar a boca no pó e buscar a presença de Deus. Não teve tempo para estratégias. Não teve tempo para levantar um exército. Mas ele teve tempo de, mesmo ser tomado pelo medo, buscar a presença de Deus. A guerra bateu na porta, sem cerimônia e sem cronograma, porque é isso que acontece. Sem menos esperar, sem data marcada, sem agendamentos, a guerra explode, porque a guerra não respeita os nossos dias, e o inimigo, ele não tem protocolo de respeito com a nossa cara. Ele chega com seu arsenal, e ele chega com destruição. Era uma batalha inesperada, era uma batalha urgente, era uma batalha desproporcional, e era uma batalha impossível de vencer humanamente. Depois disto, diga comigo, depois disto, uma guerra explode. Depois disto o que, irmã Michele? Depois do que? Depois de reforma espiritual, depois da fé do povo fortalecida, depois que os juízes foram estabelecidos, depois que o temor do Senhor se espalhou por Judá, porque isso nos ensina alguma coisa. Guerras inesperadas também acontecem com quem está ocupado com a obra de Deus. Vou falar novamente. Guerras inesperadas sempre acontece com quem está ocupado com a obra de Deus. A você que me ouve, tem zelo pelo que Deus pôs na tua mão para fazer. O fato de você vir como professor da escola bíblica todo ano não significa que você estará blindado de guerras. O fato de você vir músico todos os ensaios e tocar todos os louvores não significa que você estará blindado de uma guerra. Irmã do ciclo de oração, você mesma, você que limpa a casa do Senhor, não pense que pegar a vassoura, o rodo e o pano de chão é amuleto contra as pestes e a guerra. Não, quanto mais envolvido você estiver com a obra do Senhor, você estará na mira de uma guerra. A você que escolhe os hinos como regente, a você que ama pregar a palavra, quanto mais ocupada você estiver agradando a Deus, mantendo o temor do Senhor, não pense que você não está na mira de uma guerra, porque essas guerras inesperadas vêm justamente sobre aqueles que muitas das vezes estão tão ocupados servindo a Deus que nem imaginam o que o inimigo está fazendo na sua retaguarda. Mas Josafá, despreparado militarmente para uma batalha,
ele não estava despreparado espiritualmente. Porque entenda uma coisa: não é sobre apenas ter uma estratégia, uma rota de fuga, ou o quanto você se preparou para esperar essa guerra. O importante é todos os dias estar na brecha, na comunhão com Deus, cheia do Espírito Santo, sabendo quando o dia mal chegar, você não vai abrir mão da sua fé. Aos homens e às mulheres que estão passando por uma batalha e que de repente explodiu uma guerra, levanta a mão que agora estou profetizando. Deus está te fortalecendo espiritualmente. Recebe renovo, recebe graça, recebe poder, recebe unção, recebe vigilância, recebe estratégias espirituais. E quem é cheio do Espírito Santo, no fervor dessa palavra, adora, 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 porque as nossas armas não são carnais, elas são espirituais e poderosas contra todos os ataques do inimigo. Aleluia, 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 aleluia. Guerras inesperadas acontecem. Diagnósticos que surjam de repente. É um câncer, diz o médico. Guerras inesperadas acontecem. Ataques espirituais inesperados. Sombras que tiram teu sono. Vultos, sussurros de madrugada. Satanás e demônios te dando pesadelos para você duvidar de Deus. Guerras inesperadas acontecem. Crises familiares que surjam sem explicação. E eu já libero uma palavra: ninguém vai passar final de ano brigado com a família. Deus vai apaziguar as guerras. Vai ter perdão na casa. Recebe essa palavra: vai ter perdão na casa, diz o Senhor. Vai pedir perdão para a mamãe, vai pedir perdão para o papai. Marido vai pedir perdão para a esposa. O diabo não vai cirandar nesse terreno, diz o Senhor. Vai abraçar a sogra, vai abraçar a nora, vai fazer um almoço, vai pôr a janta, vai terminar o ano em paz familiar, diz o Senhor. Guerras inesperadas acontecem. Provas que não deram sinais antes. Gente que se levanta sem motivo para nos perseguir. Guerra emocional que explode na alma sem aviso. Síndrome do pânico, depressão, ansiedade. Mas diz o Senhor, até as guerras interiores Ele acalma quando você ora. Essas guerras inesperadas causam na nossa alma um turbilhão de desespero, geram sobressalto e desorientação. Guerras repentinas desorganizam tudo por fora, nos deixando perdidos. Ou guerras repentinas desorganizam tudo por dentro, nos deixando perdidos do lado de fora. Quando a notícia chegou, Josafá teve medo. 2 Crônicas, capítulo de número 20, versículo 3. Então Josafá sentiu grande medo. Vírgula. Eu amo isso aqui. Porque o medo paralisa. O medo não nos deixa nos colocar em ação. Medo sentiu. Vírgula. Respira no medo. Olha Deus falando com pessoas aqui.
Quando a guerra explodir, o medo querer te deixar desorientada, respira, vírgula, é uma pausa para você, respira e busque ao Senhor. Ele decidiu buscar ao Senhor e convocou um jejum nacional. Vai lembrar as irmãs que estão ficando com cabelo branco. Minha mãe sempre me ensinou a vencer as guerras de uma única forma. Qual? Levantando-se às 6 da manhã, entrando em um período de consagração até às 8 horas da manhã. Ninguém come pão, ninguém toma café e ninguém bebe leite. Primeiramente vamos pelejar na oração, vamos orar a Deus, vamos apresentar nosso jejum e depois, e quantas vitórias eu vi Deus entregar a nossa família. Uma guerra inesperada nos desestabiliza. A alma perde o chão por alguns instantes. O medo nos vem, não porque somos fracos, mas porque somos humanos. Oh irmã, pedir para que você não sinta medo no dia das suas guerras é pedir para que você não sinta a sua humanidade. Josafá, ele é homem, sente humanamente o medo, mas como alguém espiritual, ele se levanta no meio do medo, olha para Deus e confia. O medo mexe, as guerras inesperadas mexe com a nossa sensação de controle. Guerras que surgem sem aviso arrancam de nós a ilusão de que controlamos tudo. A alma percebe que não manda no tempo. Você quer que as coisas se resolvem, mas elas não vão se resolver no seu tempo. Não define as circunstâncias, não controla os ataques, não possui garantias humanas, e é nesse ponto que o coração é forçado a soltar o controle de tudo e dizer: me rendo, eu não posso nada, eu não tenho controle de nada, mas o soberano tem o controle de tudo. O soberano tem o controle de todas as coisas. O soberano tem a data que começa a guerra, mas ele tem data para pôr fim nas nossas guerras. O soberano está no trono do céu e ele pode pelejar por mim aquilo que eu jamais darei conta por mim mesmo. Ele orou e se colocou de pé diante da comunidade. E ele passou a buscar o Senhor. Sabe por quê? Josafá nos lembra: no meio da guerra tem um lugar secreto, aonde o soldado, mesmo com medo, se encontra com o soberano comandante. E esse lugar se chama Secreto Pavilhão. Salmos 27, verso 5. Pois no dia da adversidade ele me ocultará no seu secreto pavilhão. Josafá está nos ensinando o que Davi nos ensinou: que no dia de guerra espiritual nós temos um lugar em que podemos nos refugiar, um lugar secreto, um secreto pavilhão, um secreto pavilhão, um secreto pavilhão. A tenda do comandante, a tenda do comandante, a tenda do comandante tem um lugar, tem um lugar que não é acessível ao inimigo. Tem um lugar secreto, tem um abrigo oculto, tem um lugar protegido, tem um refúgio inacessível. Porque quando a guerra for pública, o cuidado de Deus sempre será no secreto. Olha o que Josafá faz. Ele vai para o secreto. E aonde
onde é o segredo de Josafá? Ele vai para o templo, mas templo é um lugar secreto. Dependendo da minha intimidade, só ele sabe. É uma linha de conexão, é uma frequência entre o adorador e o adorado, entre o dependente, aquele que pode tudo. Então olha aqui, Jesus, a minha guerra. Olha aqui 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 a nossa guerra, Senhor. Os inimigos são muitos. Eu estou com medo. Eu estou com medo. Olha o que Josafá diz: eu estou com medo. Eu estou com medo, Deus. Eu estou com medo, Deus. Na oração você pode falar. Na oração você pode dialogar com Ele. Na oração você pode dizer: eu estou com medo, eu estou triste, eu estou abatido, eu estou fraco, eu estou sem força, eu não posso fazer nada. Ele diz no versículo 12: eis que não sabemos o que fazer. Vírgula. É interessante essas vírgulas de Josafá, porque primeiro ele fala das fraquezas e depois ele retorna ao poder soberano de Deus. Eu estou com medo, mas tu pode. Eu não sei o que fazer, mas os nossos olhos estão em ti. Isso aqui é a realidade de uma vida de oração. Eu falo das minhas debilidades, confiando na sua onipotência. Eu não posso, mas tu pode. Eu não tenho, mas tu tem. Eu estou fraco, mas é forte. Eu necessito de ti agora. O que Josafá está dizendo é isto: eu não tenho ninguém na terra além de ti, e também eu não tenho ninguém no céu além de ti, Senhor. Nessa guerra somente tu. Homens, mulheres, crianças de colo estão reunidos. Crianças de colo, sim, minha irmã, porque até as crianças de colo ouvem a nossa oração. O espírito da profecia vem, sopra sobre um levita chamado Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e triteneto de Matanias, levita descendente de Asaf, no meio do povo reunido em assembleia. E ele falou esta palavra: prestai atenção, todo Judá e vós habitantes de Jerusalém, e tu, Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão que vem contra ti. Porquanto essa luta, essa luta, essa mesma, irmã, essa aí, essa luta que você acabou de pensar nela, essa mesma, não é outra. Essa luta, não tereis que pelejar. Porque essa luta não é vossa, essa luta é de Deus. Amanhã você vai descer pela ladeira de Ziz, vai se encontrar na extremidade do vale do deserto, defronte do deserto de Jeruel. Não tereis que lutar nesta batalha. Quem sabe outra, mas nesta batalha não terei que batalhar. E aonde vem uma frase que é difícil para nós: prestai atenção, parai e ficai quieto. O inimigo está me deixando desesperado. O inimigo está me tirando o sono. A batalha está tirando a minha paz. Mas quem ora recebe uma palavra: parai, ficai quieto. A pergunta que eu fiz ao texto é: já que a nação não vai ter que batalhar, por que Deus manda o povo, o exército, ir para a batalha? Já que a batalha não é minha e eu não vou precisar fazer nada,
Porque Deus nos manda descer. E a resposta é muito simples. Quem ora, mesmo sabendo que Deus pode fazer tudo, não desiste do campo de guerra. Porque a oração nos torna comprometidos com o campo de batalha. Olha aqui para mim. O Senhor conversou muito sério comigo. Quando alguém para de orar, é porque já saiu do campo de batalha há muito tempo. Mas quem ora, mesmo sabendo que Deus pode fazer tudo, vai para a guerra da mesma forma. Porque tem uma vitória no campo de guerra que você jamais vai conhecer se você sair dela agora. É por isso que Deus diz: vão descer. Coloca os levitas na frente e põe o povo para adorar. Porque enquanto vocês cantam, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês adoram, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês louvam, eu trabalho por vocês. Enquanto vocês cantam, eu trabalho por vocês. Aprenda uma estratégia. Vai cantando, Deus vai trabalhando. Vai adorando e Deus vai confundir o inimigo. Só assista, diz o Senhor. Só assista o meu mover. Só assista o meu agir. Só assiste o meu agir. Só assiste o meu agir. Só assiste, só assiste, só assiste. Só assiste o meu agir. Ficai quietos. Posicionem-se. Posicione-se. Pai, se posiciona. Mãe, se posiciona. Jovem, se posiciona. Crianças, mas se aquiete. Acalme vossa alma, diz o Senhor. Acalme a vossa alma, diz o Senhor. Acalme a vossa alma, diz o Senhor. Acalme a vossa alma. Porque a maior batalha da fé é se manter imóvel quando tudo dentro da gente se mexa. A maior batalha é entender que Deus diz: fica parada, fica quieta, fica parada, fica quieta. No hebraico são dois verbos: itz yatzevur erandur, que significa: assuma a posição espiritual, pare, fique estático, não mexa o corpo. Agora ficar quieto é: acalme o vosso interior, acalme a vossa alma, acalme em vossas angústias. Diz o Senhor: acalme-se, acalme-se, acalme-se. Você está perturbada demais. E se você se mexer muito, você não assiste o que eu estou fazendo. Se você pega o telefone e sai ligando para todo mundo, falando o que você está vivendo, você não vê o que Deus está fazendo. Se aquiete. É isso que Deus está dizendo a Josafá. Eu sei que você está com medo. Eu sei que você está assustado. Eu sei que você está mexido por dentro. Mas Josafá, a maior guerra não é aquela que está fora de você. A maior guerra é aquela que está dentro de você. Então, antes de resolver as suas guerras que estão fora, eu desci nessa noite e vou resolver você. Eu vou resolver você. Antes de aquietar o teu inimigo, eu vou aquietar você. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, diz o Senhor. Você não está orando? Aprenda uma coisa: que com Deus em oração a gente consegue atravessar as nossas guerras com a alma tranquila. Se você pode mais uma vez, pegue na mão desse irmão e você vai ser um profeta comigo agora. Você vai dizer a ele: eu não sei quais são as guerras que estão fora de você,
mas na autoridade do Espírito e da palavra de Deus, eu te profetizo esta mensagem: para e fica quieto. Recebe bálsamo, recebe consolo, recebe paz, recebe tranquilidade, recebe sono. Ele está acalmando você. A inquietude pode te tirar de dentro de um mover tão extraordinário. A inquietude pode te tirar de dentro de um mover extraordinário. Parai e ficai quieto. Alexandre McLaren afirma dizendo que Deus nunca pede imobilidade à alma, a não ser quando Ele mesmo está a caminho para agir. Essa é a segunda informação dessa palavra. Se aquiete, eu já estou indo a caminho das tuas guerras. Eu estou entrando na tua batalha. O Senhor está conosco. Diga: o Senhor está convosco. O que o profeta está dizendo é isso: Ele está na guerra, mas ao mesmo tempo está do teu lado. Que coisa interessante. Deus confunde os inimigos aqui. O exército inimigo de Seir se encontra com os amonitas, um mata o outro, e aqui o povo, ó. Aí depois que os amonitas matam os de Seir, eles se confundem entre eles e matam-se uns aos outros. O povo aqui, ó, parado e quieto. Quem fez tudo isso? Deus. Quem fez tudo isso? Deus. Quem fez tudo isso? Deus. E você? Só parei e fiquei quieto. Meu Deus! E sabe o que é lindo? Um dia de guerra. Diga comigo: um dia de guerra para 3 dias de bênção. Parece nome de campanha, né? Mas não, está aqui na Bíblia. Porque eles partiram em direção ao deserto de Tecoa e assistiram tudo. Mas no 4º dia, versículo 25, os cadáveres jogados pelo chão, nem um só guerreiro havia escapado daquele massacre. Então Josafá e os seus soldados partiram e foram saquear os cadáveres, e encontraram eles grande quantidade de equipamentos, joias, roupas, objetos de valor, e passaram 3 dias saqueando o inimigo. Se você tiver coragem e crendo nessa palavra, diz: entra na minha guerra, Jesus. Entra na minha guerra. Pode ser só uma noite sem sono, vai ser só uma noite acordada, vai ser até um dia em que eu penso fazer algo, mas se tu disse para eu parar e ficar quieto, é porque depois da batalha no deserto, eu vou entrar no vale de Berá, o vale da bênção. E quando eu entrar do vale da bênção, que Deus maravilhoso, que peleja a nossa batalha e ainda deixa a gente voltar com todas as vitórias nas mãos. Levante suas mãos, porque diz o Senhor: aqueles que não deixaram a batalha terão 3 dias, e no 4º dia, culto de ação de graça, porque Josafá foi para o templo com o som da harpa, lira, trombetas, adorar a Deus. Fique de pé que eu termino a mensagem aqui. A sua guerra pode estar no deserto de Tecoa hoje, mas a tua oração em Deus vai te conduzir para o vale da bênção em Berá. Quando perguntarem o que aconteceu, você vai dizer:
é que eu me encontrei assim. Eu parei, eu me aquietei, e hoje eu estou colhendo as bênçãos que Deus deixou para que eu pudesse viver. Tecoa pode representar o lugar onde você vai passar apesar do medo. Iberaca representa o lugar aonde você vai, porque Deus vai vencer com você e por você. Talvez você esteja hoje em suas guerras no deserto de Tecoa, sem respostas, sem forças, sem controle, rodeada por ameaças inesperadas. Mas Deus te diz: parai, ficai quieta. Essa guerra não tereis que pelejar. Oh Senhor Deus, eu te louvo porque Tu és um Deus de resposta. Tu és um Deus de direção. Quando não sabemos o que fazer, ainda sabemos orar. E isso é o suficiente para que o braço de Deus se mova ao nosso favor. Se você pode, diga para alguém: quando não souber o que fazer, aprenda com Josafá. Vai orar, vai orar, vai orar. Eu oro, Senhor. Eu oro nessa noite. Eu oro pelo Teu povo. Eu oro pelo Teu povo. É o Teu povo, Senhor, é o Teu povo. Acalma aquilo que está inquieto por dentro, e acalma aquilo que está inquieto por fora. Dá paz ao Teu povo e auxilia no meio das suas guerras. Que o Senhor te dê salvação, que o Senhor te dê vida, que o Senhor te dê a eternidade como presente. Mas precisa você se decidir para Cristo. Tem alguém em nosso meio abraçando a Jesus Cristo? Se não tiver, eu termino a minha participação aqui. Diga comigo: obrigado, Senhor, pois com Josafá eu aprendi que quando eu não souber o que fazer, eu ainda sei orar. Volte para o seu lugar adorando a Deus.